Bom, pessoal, dando sequência aos nossos tópicos aí de gestão educacional escolar, vamos falar agora de um importante documento, que é o projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, ele também pode ser chamado de proposta pedagógica, projeto pedagógico, enfim. E ele é muito importante, no caso, não só para a escola, como para nós aí que estamos em processo de preparação para um concurso, né? Na área da educação. E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque todas as provas, praticamente em todas as provas, em todos os concursos da área educacional, seja para o cargo de técnico em assuntos educacionais, seja para pedagogo, orientador educacional, supervisor pedagógico, professores das diferentes áreas da licenciatura, nós sempre vivenciamos ali ou observamos questões em provas relacionadas ao projeto político-pedagógico. Então agora a gente vai falar um pouquinho das características do PPP, as implicações, as concepções e o que isso interfere diretamente e como isso interfere diretamente no desenvolvimento da qualidade do ensino, tá bom? Vamos lá, na tela. O projeto político-pedagógico ele implica em uma forma de planejamento dentro de um processo de gestão democrática. Então, a ideia é correlacionar o documento Projeto Político Pedagógico como um instrumento que vai fortalecer uma concepção democrática de gestão. Então, a primeira coisa que a gente já tem que pensar é o seguinte, que o projeto político-pedagógico, para se caracterizar uma forma de planejamento dentro desse processo de gestão democrática, ele precisa ser construído coletivamente. E não por um ou alguns segmentos envolvidos na escola, né? E sim por toda a comunidade escolar. Uma outra característica que nós podemos pontuar implica no caráter de intervenção que o projeto político-pedagógico tem sobre a realidade educacional, na construção de uma escola democrática e de qualidade. Então, ele tem um caráter interventivo. Além de ter um caráter interventivo, ele também deve ter um caráter preventivo. É aquela velha história, né? É importante prevenir possíveis problemas ou situações problema que poderão surgir ao longo do ano letivo, né? E não apenas agir de maneira interventiva sobre problemas que já estão, por vezes, aí contaminando e dificultando o trabalho pedagógico empreendido pela escola. Dentre as etapas do projeto político-pedagógico, nós temos a elaboração do projeto político-pedagógico, o acompanhamento do projeto político-pedagógico, então é o acompanhamento das ações que foram previstas, né, no desenvolvimento do projeto político-pedagógico, assim como a avaliação do projeto político-pedagógico. Lembrando que essas fases elas não podem ocorrer linearmente, a ponto, por exemplo, da avaliação se dá apenas no final do percurso ou no final do processo. Muito pelo contrário, a avaliação ela permeia antes, durante e depois do processo, né? Então, ou seja, essas etapas elas não são ou não se dão de forma linear. Então, não são lineares. Muito pelo contrário. Elas se dão concomitantemente. Muito cuidado com isso na prova, tá? E podemos dizer que o projeto político-pedagógico ele serve como uma contração à lógica do um pensa, o outro executa. Ou seja, não é um segmento que pensa, que planeja, e sim o quê? E sim toda a comunidade escolar participa ativamente da construção ou da elaboração desse documento intitulado PPP. Comunidade escolar. Tá certo? Numa perspectiva de escola autônoma, já que a ideia do projeto político-pedagógico é preservar uma escola verdadeiramente autônoma, ela constrói o seu projeto político-pedagógico de forma coletiva, como nós já dissemos, né? Como estratégia para sua emancipação. Então, sempre que aparecer lá na prova do SESC, perspectiva emancipatória de gestão
ou perspectiva emancipatória da elaboração do projeto político-pedagógico. Isso implica o quê? Numa perspectiva colegiada, participativa, coletiva, democrática, ok? Muito cuidado também com esse tipo de palavra em prova, tá? Opa, voltando para cá. Então, como estratégia para a sua emancipação, então a dimensão micro, você emancipar os diferentes atores que atuam diretamente na escola e internamente na escola, ou seja, professores, alunos, servidores, enfim, orientadores educacionais, psicólogos, todos os profissionais, todos os atores que vão atuar diretamente na escola. Então é o que a gente chama de dimensão micro, né? E a emancipação no sentido macro, a dimensão macro, como nós estamos trazendo aqui agora na tela, aqui na sequência, para a transformação da sociedade, aí já traz justamente o quê? Essa parceria entre escola e comunidade, ou escola e sociedade. Então aqui você tem desde os pais, né, os representantes legais, responsáveis legais dos estudantes, como também associação de moradores, igrejas, comerciantes, enfim. Então, ou seja, a ideia é que a escola se integre ativamente e diretamente à comunidade. Então, esse processo de dimensão micro e macro, ele tem que partir primeiramente de uma emancipação dos atores envolvidos diretamente no espaço educativo escolar, e a partir desse envolvimento, dessa emancipação em nível micro, a escola parte para o desenvolvimento dessa dimensão macro, que implica justamente nessa parceria entre escola, comunidade e sociedade, com o objetivo da escola contribuir ativamente no processo de transformação da realidade local, daquele contexto local. Por isso que é importante, por exemplo, numa concepção democrática, a escola está aberta à comunidade. Muitas escolas se fecham, muitas vezes, né, em muitas situações, elas se fecham na comunidade. E aí fica parecendo que a escola é um ente estranho dentro de uma comunidade, a qual não compreende a escola como algo sendo parte ativa dela enquanto comunidade. Então, a escola tem que estar aberta, procurando desenvolver, agregar sujeitos e não simplesmente separar-se da comunidade a qual ela própria faz parte, né? Então, um outro ponto importante é a visão do projeto político-pedagógico enquanto eixo da gestão democrática da escola. Então, é o eixo da gestão democrática. Então, é um eixo que vai apoiar diretamente não só a implantação, como o fortalecimento da gestão democrática da escola. É bom a gente ter essa outra questão em mente, né? Não adianta você apenas procurar implantar um modelo de gestão democrática dentro do espaço escolar público, mas a gente precisa procurar fortalecer esse modelo de gestão democrática. E uma das formas ou alternativas de você fortalecer a gestão de cunho democrática na escola é fortalecer os chamados órgãos colegiados, como nós já citamos aqui em outros momentos, caso dos conselhos escolares, associação de pais e mestres, os grêmios estudantis e por aí vão, beleza? Voltando aqui para a tela, o PPP constitui a finalidade e o papel social da escola, o perfil de cidadania que se deseja imprimir, ou seja, que se deseja empreender, os conteúdos, os métodos, as tecnologias que serão utilizadas, né, no processo de ensino-aprendizagem, as estratégias de acompanhamento e de avaliação. Então, todos esses componentes, eles acabam agregando e fazendo parte, portanto, da estrutura do documento intitulado Projeto Político Pedagógico. Podemos dizer também que o PPP é um importante instrumento de resgate da unidade do trabalho escolar, no sentido quê? No sentido de homogeneizar as ações, os objetivos, as estratégias, ou seja, objetivos comuns agregados à proposta pedagógica da escola, né? E
Podemos também atribuir o PPP como uma forma sistemática de ação, tanto política quanto também pedagógica, já que a ação educativa ela é, por natureza, uma ação política, daí o termo político, projeto político pedagógico, agregando, portanto, esses dois elementos importantes dentro das políticas públicas educacionais. Funções do PPP. A primeira delas, ser democrático, né? Então, o projeto político pedagógico tem que ser democrático. Propor ações que garantam o acesso e a permanência dos alunos. Lembrando que a garantia do acesso e da permanência ela é prevista inclusive na Constituição Federal. Então, o projeto político pedagógico ele tem que propor ações pedagógicas e administrativas que garantam não só o acesso dos estudantes à escola pública de qualidade, mas também que mantenha esses alunos na escola, ou seja, a permanência. E aqui é um dos grandes gargalos, um dos grandes desafios que nós temos na educação pública hoje, né, no Brasil. Outra função, garantir mecanismos para a consolidação de uma gestão verdadeiramente democrática, reorganizar o trabalho educativo de forma a garantir esses mecanismos, né, e essas outras questões que nós estamos citando, impulsionar a qualidade na educação, promover o desenvolvimento da qualidade do ensino e dos serviços oferecidos pela escola pública e a valorização do trabalho do professor, né? Que é um outro ponto importante. Valorizar o trabalho docente é um outro elemento importante dentro das atribuições que devem ser introjetadas aí nas propostas pedagógicas das escolas. E uma observação importante, nem o projeto político-pedagógico da escola pode ser desenvolvido sem o envolvimento dos profissionais da educação, nem o conselho escolar pode prescindir dos professores e dos funcionários. Muito cuidado com essa palavra aqui, pessoal, prescindir. Aqui nós estamos falando o quê? De dispensar, né? Excluir. Então, ou seja, não é muitos acabam confundindo, né, o verbo prescindir com algo que antecede ou que prevê uma determinada ação, né? Então, prescindir aí, muito cuidado em prova. Essa palavrinha também é utilizada aí de uma maneira, digamos assim, corriqueiramente, né, corriqueira por algumas bancas. Então, prescindir aí implica na dispensa, né, na exclusão, da ausência, da importância de um elemento que vem dentro do contexto aí do uso do verbo, né? Então, voltando aqui para a tela, pode prescindir? Não pode dispensar, digamos assim, os professores e os funcionários, tá certo? Então, a participação docente, a participação do corpo técnico administrativo, ou seja, dos demais profissionais que atuam diretamente na escola, são de extrema importância para o desenvolvimento do projeto político-pedagógico. No que se refere à escola e a relação entre comunidade escolar e os contextos institucional e sociocultural, nós podemos elencar aqui, pessoal, agora alguns condicionantes, ou seja, alguns fatores internos da participação, ou seja, condicionantes que contribuem para o que nós chamamos o quê? De desenvolvimento da dimensão micro, a participação ativa dos segmentos que estão envolvidos diretamente na escola, no dia a dia dos estabelecimentos de ensino, né? Então, o primeiro condicionante, a gente pode citar aqui as condições de trabalho ou materiais. Então, quais são as condições de infraestrutura, as condições de recursos humanos, recursos materiais que a escola empreende, que a escola necessita para que haja uma contribuição direta no sentido de haver uma participação mais ativa dos diferentes segmentos. Um outro condicionante são os condicionantes institucionais. Então, no sentido o quê? No sentido das especificidades de cada sistema
de ensino, no sentido também de nós procurarmos verificar as especificidades de cada escola, já que ao mesmo tempo que a escola é um ente singular, cada escola é única, ao mesmo tempo ela é o quê? Diversa, ela é plural, porque existem diferentes sujeitos, diferentes concepções, diferentes ideias, diferentes princípios, diferentes profissionais que muitas vezes pensam de maneira similar, mas também muitas vezes podem pensar de forma divergente, né? Então, é um ambiente complexo e isso traz aí o chamado condicionante ou os condicionantes institucionais que acabam interferindo também diretamente nessas condições internas de participação da comunidade escolar, né? Um outro condicionante que nós devemos citar são os condicionantes políticos sociais, os interesses dos grupos dentro da escola. Isso também é importante, já que a escola é um ente político. Então aqui nós temos também que pensarmos e fazermos a política dentro dos espaços educativos escolares. Foi o que a gente falou aqui agora há pouco. Como a escola é um ambiente plural e a própria Constituição e a LDB prevêem o princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, então isso engloba uma natureza política, né? Então, ou seja, a escola é um ente político e esse condicionante no sentido político-social, ele também é um condicionante de extrema relevância para que nós possamos ou não contribuir no desenvolvimento e no fortalecimento da participação interna dos diferentes atores envolvidos aí na escola. Então é aquela velha história, é muito fácil você como professor chegar lá na escola, dar a tua aula e ir embora. Outra coisa é você ir dar aula, você opinar, você participar, você se preocupar com o desenvolvimento da escola, né? Então esse é o grande objetivo e um dos condicionantes estão justamente atrelados a esse tipo de prática e a esse tipo de situação política, de natureza política e social. E, voltando aqui para a tela, e os condicionantes ideológicos, né, que permeiam todo o processo que nós intitulamos aqui, né, enquanto uma das concepções previstas pela LDB, como o pluralismo, né, a diversidade de ideias, de correntes, de propostas, enfim, correntes e propostas pedagógicas, né, e que contribuem diretamente para que a escola se caracterize como um ambiente plural, diverso, amplo. Dando sequência, agora falando dos determinantes da participação presente já na comunidade. Então aqui nós já estamos falando de uma perspectiva macro de gestão, né? Então a dimensão, uma perspectiva macro. Temos 3 condicionantes básicos aqui, pessoal. Então a gente tem os condicionantes econômicos sociais, que implicam nas reais condições de vida da população. Então, essas condições econômicas sociais, elas também vão interferir diretamente na participação ou não da comunidade escolar junto à escola, né? Um outro fator são os condicionantes culturais, quais são ou qual é a visão que as pessoas têm de maneira geral acerca da participação da escola. Então, muitas pessoas dizem o seguinte, a minha relação com a escola tem que ser a mínima possível, por quê? Porque pode caracterizar uma intervenção da família nas decisões institucionais da escola, então eu prefiro não, enquanto pai ou enquanto mãe, não participar ativamente, né, dessas decisões, enfim, políticas, e aí eu acabo deixando essa responsabilidade nas mãos da escola. Então, há essa visão, e é uma visão muito, muito forte ainda dentro dos atores sociais, aí, dentro da concepção de pais, mães, responsáveis diretos pelos filhos. E é uma concepção que gradativamente a escola precisa desenvolver estratégias que venham a diminuir, reduzir, minimizar esse tipo de entendimento, né? Como quem diz assim, olha, eu sou um pai que tenho um baixo nível de escolaridade, então eu não tenho capacidade técnica, capacidade intelectual para interferir, contribuir,
ativamente junto à escola. Então a escola ela precisa desenvolver, empreender mecanismos que venham a minimizar esse tipo de pensamento aí. Então, voltando aqui para a tela, além dos condicionantes culturais e econômicos sociais, a gente pode frisar também os condicionantes institucionais, ou seja, os mecanismos coletivos de participação. Então, aquilo que nós falamos há pouco, a importância de você fortalecer os chamados órgãos de natureza colegiada. Caso contrário, esses condicionantes institucionais serão irrelevantes aí enquanto condicionantes determinantes na participação ativa e direta da comunidade. Continuando ainda nesse tópico, uma observação geral aqui que implica no seguinte: a suposta ideia de que a população possui baixa escolaridade e desconhece o funcionamento formal da unidade escolar não deveria servir de argumento para se afastar da escola à comunidade. Isso reduz a administração escolar a um componente estritamente técnico, quando a grande contribuição dos usuários na gestão da escola deve ser de natureza, como nós dissemos, política, tá certo? E não técnica. Então, voltando lá para aquela observação anterior, pessoal, não adianta a escola querer mudar o pensamento, por exemplo, da comunidade no que tange à importância da natureza política, do envolvimento político nas participações diretas junto à escola, se ela, enquanto escola, não percebe a importância dessa natureza política e não percebe a relevância da participação ativa e direta da comunidade. Então, esse processo de sensibilização que deve partir da comunidade, da escola para ou junto à comunidade, ela tem que primeiro partir de uma mudança interna dessa concepção, ou seja, uma mudança de concepção dentro da própria escola, para que ela, por sua vez, possa, emancipando os atores envolvidos diretamente na escola, eu consiga, portanto, partir de uma dimensão micro para uma dimensão macro, atuando diretamente junto à comunidade e sensibilizando os pais, os responsáveis, né, os moradores, as pessoas que estão ali, que convivem direta e indiretamente junto à escola na comunidade, possam perceber a importância deles enquanto atores políticos que podem contribuir ativamente junto à escola, tá certo? Então, esse é um ponto aqui, voltando para cá. Indicadores de melhoria da gestão. Então, alguns indicadores que vão contribuir ativamente para o desenvolvimento da gestão escolar. Um deles, a autonomia, princípio da autonomia, como já foi dito, a descentralização do poder, o que vai implicar em relações horizontais e não verticais, representatividade social dos conselhos e colegiados, controle social da gestão educacional, escolha dos dirigentes escolares por processo de eleição direta, que é um dos indicadores aí importantes, e inclusão de todos os segmentos da comunidade escolar. Então, todos esses indicadores aqui, eles resumem o que nós já pontuamos aqui ao longo da nossa videoaula. Pessoal, isso daqui já caiu em prova acerca das unidades executoras, né? E aí uma questão de prova, eu queria saber, por exemplo, se as unidades executoras eram entidades de direito público ou de direito privado, tá certo? Então, há uma indicação do próprio Ministério da Educação de que cada escola constitua a sua respectiva unidade executora. E o que são essas unidades executoras? São entidades de direito privado, não são entidades de direito público. Muito cuidado com isso em prova. Direito privado com personalidade jurídica própria e as quais são constituídas no interior das escolas para gerir os recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. Porém, com condições de buscar outras fontes de recursos para a escola.
Então, podemos dizer que essas entidades de direito privado, tendo essa personalidade jurídica própria, já que são de direito privado, elas são constituídas internamente nos espaços educativos públicos escolares e elas têm como função principal o quê? Gerir os recursos que são repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as organizações escolares. Lembrando também que essas unidades executoras, elas também não podem ficar presas a esse repasse de verbas do FNDE para as respectivas escolas. Elas têm que buscar alternativas, mecanismos, parcerias para que as escolas possam sobreviver, digamos assim, sem uma dependência exclusiva de verbas do governo federal.